Como foi dito, o pai Vladimir Oxóssi, dirigente, lutador, trabalhador, nós temos uma luta grande, árdua e difícil, porque fala-se muito inglês, nós falamos muito inglês, nós queremos nos valer dos nossos direitos legislativos, queremos criar novas leis, o que não é fácil. Nós sabemos que criar projetos de leis, levar até a Câmara, não é fácil. Acima de criar as leis, eu acredito que nós precisamos fazer valer as leis existentes. Nós precisamos de meios para que essas leis que já foram criadas e que nos beneficiam sejam válidas. Nós enfrentamos diversos problemas. Nós sabemos, todos nós aqui presentes hoje somos umbandistas, somos a massa, e todos nós enfrentamos problemas dentro dos terreiros, fora dos terreiros, e temos leis que nos amparam. Nós temos a lei que é muito falada, lei da intolerância religiosa, contra o racismo. Alguém, o Gambazinho tem propriedade, que eu sei que já moveu algumas ações quanto a isso, e sabe quão difícil é você conseguir mover uma lei de intolerância religiosa ou de racismo. Você tem que ter testemunha que não é da sua religião. Não é assim, doutor? Eu tive um caso de uma filha minha que estava sofrendo racismo racial, e eu disse para ela: vá à delegacia, denuncie. E ela foi, e o delegado disse para ela: não posso fazer nada por você, você tem testemunha? Ela falou: eu tenho pessoas que trabalham comigo, vão testemunhar dizendo que a sua patroa está utilizando do crime de racismo para com você? Não. Então eu não posso fazer nada. Se você sofre um crime de intolerância religiosa na rua, e eu como bandista estou ao seu lado, eu não posso ser tua testemunha. Tem que ser uma pessoa fora deste contexto. A lei existe, porém existem suas falhas na lei, porque você não tem como, a não ser que seja um flagrante, fazer valer a lei de intolerância religiosa. Hoje ela serve muito para incutirmos medo nos nossos oponentes, quando nós também somos intolerantes. Eu tenho observado dentro da nossa própria Umbanda o quão os umbandistas são intolerantes. Fala-se muito em bancada dos nossos irmãos, fala-se muito sobre a perseguição e investida desses nossos irmãos, mas nós também sofremos perseguições e intolerância de outras vertentes religiosas. Nós temos irmãos que professam outra fé, que também são intolerantes perante a Umbanda. Não são só os nossos irmãos evangélicos. Nós sofremos intolerância de espíritas, nós sofremos intolerâncias de católicos, nós sofremos intolerância dos islamistas, do judaísmo. O foco é o mais forte, mas nós sofremos intolerância de outras vertentes religiosas também. E se formos analisarmos a fundo, somos extremamente intolerantes religiosos para com os nossos irmãos também. Toda vez que nós ouvimos algo referente principalmente aos nossos irmãos evangélicos, nos tornamos intolerantes, porque falou de evangélico para
para nós torcemos o nariz, nós fazemos cara feia, nós não queremos saber. E não é isso que nós aprendemos dentro dos nossos terreiros. Não foi isso que nos foi ensinado. Então nós precisamos também rever os nossos conceitos, as nossas posições perante a sociedade. Como foi dito, se estaremos dentro da Câmara dos Vereadores, deputados, estaremos lá pela Umbanda, mas também pela sociedade. E se criarmos leis, elas terão que beneficiar não só a comunidade umbandista, elas terão que beneficiar também a sociedade como um todo. Senão não se consegue aprovar nada. Você vai colocar uma lei beneficiando a comunidade umbandista, candomblessista, você não aprova nada. Projetos que nós temos dentro das leis existentes, falou-se em burcar-se recurso para os templos. Existe muito recurso para nós, como sociedade. Existe. Como entidades sem fins lucrativos, existem muitos recursos. Vamos buscar recursos, vamos. Documentação, legalidade. Você não consegue recursos perante órgãos públicos se você não for legal. E CNPJ não dá legalidade a ninguém. CNPJ te dá uma pessoa jurídica. Você tem que ter alvará de funcionamento, você tem que ter licença de funcionamento, você tem que ter a assinatura de corpo de bombeiros para você conseguir isso. Você tem que levar isso numa subprefeitura. E você será atendido? Não. Você não será atendido. Agora nós precisamos, dentro da Umbanda, do Candomblé, termos representatividade. Nós precisamos ter pessoas que nos representem. Nós precisamos de órgãos que nos representem dentro dos órgãos públicos. A nossa maior dificuldade hoje são os órgãos públicos. E nós não temos representatividade. Eu uso até a preleção do nosso irmão Nilo Peçanha, do paizinho, que falou dos ônibus, da festa de Iemanjá, da festa de Xangô, das águas de Oxalá em Campinas, da festa em Carapicuíba. Nós temos muita gente querendo trabalhar pela união da religião. Paizinho precisa de ônibus? Paizinho precisa de ônibus. Ele vai na prefeitura pedir e é negado. Ele vai na prefeitura com uma carta assinada por um órgão representante e por uma autoridade política. A história muda, o caminho é outro. Há uma representatividade. Há um órgão e um representante desta massa. E os olhos das pessoas são outros. Os olhos da pessoa mudam de acordo com o cargo que você ocupa. Como sacerdote umbandista, você tem outros olhos perante muitos lugares. Como político, eleito ou não, você também tem certa representatividade perante os órgãos públicos.
Porque uma pessoa que não é eleita, ela chega à suplência, preposto. E quando chega ao órgão público e fala, quero falar com fulano. Quem quer falar com fulano? Vladimir Becano. Fulano não está. Fulano está em reunião. Fulano não pode te atender. O senhor marcou horário com fulano? Quem quer falar com fulano? É o suplente a vereador, pai Vladimir. É só um instante. Muda. Então essa luta que nós estamos travando, e que eu sei que os nossos mais velhos vêm travando há muitos anos, há décadas. Quem procura saber um pouco da história da nossa banda, da formação, vê que nós temos pessoas realmente imbuídas por esta luta, que já vem de muito tempo. Eu fico pensando hoje, onde a gente passa pelas vias públicas e vê placas e placas chamando terreiro de Umbanda, centro de Umbanda, tenda de Umbanda, Umbanda e Candomblé, sem preocupação nenhuma. Aí pai Milton Aguirre, que é dos nossos mais velhos, está aí pai Elcio de Oxalá, que é dos nossos mais velhos, que lá atrás um sacerdote bandista todo ano tinha que renovar a sua carta de sanidade mental e levar na delegacia com um alvará, ter um alvará na delegacia, não é assim, meu pai? Para ele poder ter um terreno. E ainda assim, de 15 em 15 dias, ou se não toda semana, polícia dentro do terreiro. E eles lutaram. Pai Aguirre, Pai Varela, Pai Jaú, dentre tantos pais que nós temos na história, eles lutaram para que nós hoje pudéssemos estar realizando este evento aqui, falando de Umbanda. Eles lutaram, eles prepararam para nós a Umbanda de hoje. E nós? O que é que nós fazemos? Vamos fazer uma grande festa para algum? Vamos. Sinto muito, você vai fazer a sua ou eu vou fazer a minha? Porque eu não vou dar créditos para você. A Umbanda fala muito em união. A Umbanda fala muito em paz, em caridade. E o que nós vemos? A política dentro dos eventos. Porque eu não vou dar para você e vou fazer para mim. Eu vou fazer para o outro, vou fazer para o outro. Nós não devemos entrar em guerra. Nós devemos promover a união para que no futuro os nossos mais novos tenham o que nós temos hoje. Um bandista não conhece a sua história. Um bandista, quando a gente fala para os adeptos à nossa religião sobre esse tipo de coisa, atestado de sanidade mental, polícia na porta durante a sessão. Muitos terreiros antigamente, o policial ficava lá assistindo a sessão para ver se não ia acontecer nada. E hoje todos nós podemos ir, porque houve uma luta. Com os nossos mais velhos, eu tenho certeza que muitos tentaram a política, não como pai, mãe, não colocando a sua fé religiosa, mas eles entraram e lutaram. Hoje se torna
imprescindível que nós tenhamos representantes umbandistas dizendo que são umbandistas, candomblecistas dizendo que são candomblecistas, se unindo